Boa tarde, meus irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus se faça presente. É sempre uma alegria, uma satisfação muito grande esse nosso encontro aqui nas tardes de domingo, onde, à luz da doutrina dos Espíritos, nós refletimos sobre o Evangelho de Jesus. E para a nossa harmonização, a nossa preparação, eu vou fazer uma leitura da série Emmanuel, o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico Xavier. É a lição 166, intitulada Posses Definitivas. Em João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Emmanuel interpreta essa passagem evangélica com muita clareza, dizendo o seguinte: se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende sim da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. E, finalmente, sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos à lâmpada do coração, à usina de amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Esse é o convite para que a gente possa aproveitar esse momento reencarnatório, fazendo com que a nossa essência divina floresça. Trabalhemos com a nossa intimidade e haveremos de angariar tudo que de bom Jesus nos deixou. E assim caminharemos de forma firme na direção do seio do Pai, dizendo sempre: obrigado, Senhor. Então vamos fazer a nossa prece de abertura para darmos início aos nossos trabalhos. Vamos então unir nossos corações, os nossos pensamentos, agradecendo por tudo quanto nos tem proporcionado a espiritualidade na nossa caminhada evolutiva. Que na tarde de hoje possamos angariar os ensinamentos que Jesus nos trouxe no seu Evangelho. Angariar ensinamentos que possamos, Senhor, renovar a nossa maneira de ser
e, como disse a lição que acabamos de ler, caminharmos firme, convictos, na direção do teu seio. Ilumina o nosso irmão José na tarde de hoje, para que ele possa nos doar tudo o que de bom ele estudou, preparou, e esses ensinamentos possam sedimentar em nossos corações e possamos assim renovar atitudes e maneira de ser. Isso posto, pedimos a permissão à espiritualidade aqui presente, aos mentores desse trabalho, para darmos início ao nosso evangelho da tarde de hoje, dizendo graças a Deus. Com a palavra, o nosso amigo e irmão José. Prezados irmãs, prezados irmãos do Centro Espírita Moacir, meu boa tarde a todos vocês, e trago aqui o abraço de todos os integrantes da Fraternidade Espírita Caminheiros da Boa Nova, que fica lá no comecinho de Dois Unidos, na Avenida Ildebrando de Vasconcelos. A gente sai de Bibiribe, passa a ponte, quando sobe um pouquinho, fica lá a Fraternidade Espírita Caminheiros da Boa Nova, que é bem mais novo, o nosso centro lá é bem mais novo do que o daqui. Lá nós temos 40 e poucos anos, e agora, na próxima semana, né, o Moacir completa 75 anos. Só quem vive dentro de um centro espírita sabe o que é manter um centro espírita por 75 anos. Às vezes, algumas pessoas dizem que tem vontade de fundar um centro espírita. Ótimo, mas talvez, se ela não tiver um conjunto de forças e de apoios, seria melhor se agregar a um centro já existente, ajudar este centro que ajuda, que precisa dela, a construir um novo, porque dependendo do que seja, é uma tarefa muito árdua você manter um centro espírita aberto por 75 anos e com todos os serviços que o Centro Moacir oferece. Então, eu quero também parabenizar, quero agradecer a direção do centro pelo convite que nos fez, pela confiança, para estarmos aqui pela segunda vez para falar. Eu tenho frequentado aqui o centro, quando não vem o dia de quarta, vem o dia de sexta, porque eu morei 26 anos no Pina, mas faz 9 meses que eu moro aqui agora em Casa Amarela, na Rua Antônio de Castro, e graças a Deus eu descobri aqui o Centro Moacir e aqui estou. Então agradeço de todo o coração o convite que foi feito e também quero parabenizar todos vocês que estão aqui, porque vejam, o nosso irmão, eu sempre costumo dizer que o exórdio não é combinado, nem eu sabia o que ele ia ler, nem ele sabia exatamente o que eu ia falar, mas sempre há uma sintonia entre o que se faz no exórdio e o que vamos chamar assim de palestrante, porque eu não me considero um palestrante, mas e o que o palestrante vai falar. Por quê? Porque é o seguinte, a espiritualidade, ela é maior e ela é superior à nossa organização, digamos assim. Então, quando eu dou os parabéns a todos vocês, é porque quantos irmãos nossos poderiam estar aqui e não estão? Não estou falando dos que estão trabalhando. Não estou falando dos que estão descansando, porque também trabalharam muito. Não estou falando dos que não puderam vir. Eu estou falando daqueles que não estão trabalhando, puderam vir e não vêm. Não é só para aqui não, é para qualquer centro. Por quê? Porque todo ser humano, ele precisa de uma base espiritual, de uma base religiosa. A religião não é tudo, mas
É melhor estar... Quem está vinculado a uma religião séria, já começou a pavimentar a sua estrada para um caminho espiritual maior. Então, quando o texto do irmão fala numa coisa muito séria, que seria aquela que diz: nós devemos fazer tudo para não estragar esta oportunidade que tivemos com esta encarnação. Não estragar esta encarnação. Portanto, não perder. Tempo todo mundo perde um pouco, até esperando o ônibus. A gente não está se referindo a isto. A gente está se referindo a cuidar. Qual é o material que eu estou mandando para o outro lado? Vez por outra, né, aparece nos centros, a gente conta umas histórias e dizem que um cidadão, ele não era muito rico, mas tinha posses, e ele não sabia dirigir, contratou um motorista para dirigir o carro dele, e vez por outra, o motorista era muito caridoso, a caridade é o ponto central dessa palestra de hoje. Essa palestra de hoje, o ponto central dela vai ser a questão do amor e da caridade. E o homem, o motorista, levava uma pessoa ao hospital, dava uma carona para quem estava atrasado, sem o dono do carro saber. O motorista desencarnou e pouco tempo depois o dono do carro também desencarnou. E os dois se encontraram no mundo espiritual e os socorristas espirituais disseram: olha, venham vocês dois que eu vou mostrar onde é que cada um vai ficar. Então, caminharam e o socorrista disse para o motorista: esta é a casa onde o senhor vai ficar. Aí ele agradeceu. Aí o motorista, o dono do carro, disse: meu Deus, se este homem, que era o meu motorista, meu empregado, vai ficar nessa casa tão limpinha, tão organizada, eu vou ficar numa mansão, porque eu era rico. Aí o atendente espiritual levou, andaram, subiram uma ladeirinha, fizeram uma curva, aí chegaram a uma casinha bem humilde. Ele disse: pronto, aqui é onde o senhor vai ficar. Aí ele disse: mas como? Como é que pode? Eu que era rico, eu era dono do carro, eu era o patrão do motorista, vou ficar aqui e ele vai ficar naquela casa bem melhor do que esta? Então o socorrista espiritual disse: olha, ele ficou naquela casa porque aquele foi o material que ele mandou para aqui. Então o senhor mandou o material que está nesta casa aqui, onde o senhor vai ficar. Então nós vamos ficar. Então, meus irmãos, qual é o material que nós estamos mandando, não é, para... Jesus disse: na casa do Pai há muitas moradas, mas essas moradas, elas não estão 100% prontas, elas dependem do material que nós vamos enviar para lá. Eu vou sugerir aos irmãos, os que quiserem, fechar os olhos por alguns segundos, pensar em Deus, pensar em Jesus, e eu gostaria que os irmãos repetissem para si o que eu vou propor aqui. Relaxem o corpo, vamos todos tentar ficar completamente aqui dentro. Coloca os pés no chão, as mãos sobre as pernas e repitam mentalmente: que o Senhor Deus Todo-Poderoso me guie e me guarde, que Ele faça resplandecer sobre mim a luz da sua face, que Javé volte sua face para mim, tenha misericórdia de mim, que Ele me dê a sua paz. Senhor Jesus, o Senhor nos ensinou que quando nós estivéssemos reunidos em seu nome, podíamos ser 2 ou 3, que o Senhor estaria conosco.
A nossa fé consiste em acreditar que o Senhor está entre nós. Vamos para a nossa parte. Meus irmãos, houve aqui umas falhas de português, porque a pessoa que... Eu não sei fazer isso, Flávio, no próximo ele vai me ajudar. Onde tem Paulo de Tarso, ali tem que haver 2 pontos. Mas o irmão que fez isso para mim, ele não pôde concluir, então não houve revisão. Então o nome da nossa fala hoje é Paulo de Tarso, 2 pontos, uma trajetória de renovação. Este tema não fui eu quem o criou. Ele me foi dado pelo Centro Centelha de Jesus, que fica lá na Ilha do Leite. Eu lá fiz essa palestra, mas sem esse material. Eu fiz a palestra seguindo um roteiro. Então, vez por outra, pode aparecer uma falhazinha de português, mas a gente vai corrigindo. Eu gostei muito do tema, e quando a nossa irmã Heloíse nos chamou para fazer a palestra, eu propus a ela que... Perguntei se poderia ser este. Então, ela concordou, e aqui estamos nós. Porque, vejam, este material de hoje não deixa de ser um estudo do Evangelho de Jesus, porque aqui o que nós vamos fazer é retirar algumas passagens do Novo Testamento, particularmente dos Atos dos Apóstolos e das epístolas do grande apóstolo Paulo. Então, Paulo de Tarso, uma trajetória de renovação, porque Paulo, essa questão da transição do que era Saulo para o que foi Paulo, é aí onde está a grande, digamos assim, a grande renovação a que nós vamos nos referir. Então, está aí o título. É claro que esta foto, acho que travou aqui, Flávio, travou. É verdade. Ó, não é aqui, Flávio? Não é aqui? Pronto, já foi. Isso. Aquela foto, meus irmãos e minhas irmãs, nós não temos foto do apóstolo Paulo. Aquilo é uma criação de alguém que, principalmente dos católicos, porque Pedro, Paulo, nenhum apóstolo, nós não temos foto, como não temos foto de Jesus. Existe uma foto que é aproximada, como, por exemplo, existe uma foto aproximada, de Maria de Nazaré de Jesus, feita de forma mediúnica. Então, a abertura, que nós já fizemos, os cumprimentos, os agradecimentos e o momento oracional próprio, que foi esse trechinho pequenininho que nós fizemos aqui. Então, a parte 2, quem foi, primeiramente, veja, Paulo de Tarso. Tarso foi a cidade onde ele nasceu, na Cilícia. Então, quem foi Paulo de Tarso? Aí vem a origem de Paulo de Tarso, a formação de Paulo de Tarso, a atuação dele na sociedade judaica. Paulo, vocês sabem que em Bíblia, tudo que é data é muito complicado, e quanto mais para trás, mais complicado é. Então não se sabe o ano exato em que Paulo nasceu, que não nasceu Paulo, nasceu Saulo, como Estevão e como tantos outros. Mas presume-se que Saulo tenha nascido lá pelo ano 1 ou 3 depois de Cristo. Consequentemente, isto quer dizer que Saulo e depois Paulo foi contemporâneo de Jesus, mas ele não conheceu Jesus pessoalmente. Ele não conheceu Jesus, como nós estamos aqui. Então, a origem, a formação dele, a atuação na sociedade judaica da época, até a epifania na estrada de Damasco. Eu vou colocar aqui 2 palavras, mas eu vou explicar a origem e explicar o significado, porque, claro,
Estas palavras são encontradas na teologia. Nós encontramos nos estudos sobre a Bíblia, sobre os evangelhos de Jesus, que não são palavras comuns. É a palavra epifania e depois vem a palavra metanoia, que também nós vamos usar aqui. Então vejam, qual é a origem de Saulo, que depois vai se transformar em Paulo? Saulo é a forma mais portuguesa ainda de Saul. O nome era Saul. No Antigo Testamento, você não encontra a palavra Saulo, encontra Saul. É porque a Bíblia ela foi levada para o grego, depois trazida para o latim, e depois do latim veio para as outras línguas. Por exemplo, Estevão, em grego, era Estéfanos. Daí o nome Estéfano, Estefânia e etc. Então, os nomes eles se modificam quando eles vão para o grego, voltam para o latim, vêm para o latim, e do latim vem para a gente. Então, Saulo nasceu entre o ano 1 e 3 da era cristã, e ele era da tribo de Benjamim, fariseu, daqueles fariseus fundamentalista. Saulo era fariseu fundamentalista. Os pais eram judeus, mas tinham cidadania romana. Então, Saulo, ele era judeu de nascimento, mas tinha a cidadania romana. O pai tinha a cidadania romana e ele herdou a cidadania romana. Então, era um homem, o pai de Saulo era um homem de posses, era um homem que tinha uma boa situação socioeconômica, e mandou Paulo para Jerusalém para estudar numa escola de um rabino famoso, um homem de bem, um homem muito equilibrado, muito justo, chamado Gamaliel. Por exemplo, quando os judeus começaram a perseguir os cristãos, Gamaliel chamou a atenção dos judeus e disse: olha, se estes homens estiverem errados, Deus vai mostrar. Se eles estiverem certos, Deus vai mostrar. Não os persigam. Mas os judeus não seguiram Gamaliel. Então, Saulo foi aluno de Gamaliel. Teve uma formação completa. Formou-se rabino. Rabino. Saulo era, que depois nós vamos ver por que virou Paulo, era um homem que tinha inteligência acima da média. Paulo tinha uma inteligência acima da média. Era um homem inteligentíssimo, estudioso e preparadíssimo. Então ele foi formado na escola de Gamaliel, era fariseu em todos os sentidos. E quando Saulo se formou rabino, ele foi quando, mais ou menos na época, um pouco antes em que Cristo morreu, ele passou uns anos fora, provavelmente voltou para Tarso, depois ele voltou para Jerusalém e começou a quê? Começou a perseguir os cristãos. Saulo foi o mais cruel perseguidor de cristãos de sua época. O mais cruel perseguidor de cristãos de sua época. Então, na sociedade judaica, Saulo foi preparado para ser também rabino. Quem sabe um dia sumo sacerdote. Então, o que aconteceu? Com toda essa formação, Saulo, inteligente, preparado, fariseu, fundamentalista, ele recebeu da cúpula do Sinédrio, aquele que condenou Cristo, recebeu todo o apoio. E Saulo tinha, por natureza, a vocação sacerdotal. Saulo já veio do mundo espiritual para ser um sacerdote. Por isso que ele nunca casou. E isto não significa dizer, e não implica dizer, que todo sacerdote não tenha que casar. Não.
Este foi um dos grandes enganos da Igreja Católica, 300 anos, mais ou menos, depois de Cristo. O celibato, Paulo ou Saulo, ele era celibatário convicto. Pagou até Hoje se critica, as pessoas mais assim, assodadas, criticam a parte, depois eu vou tocar nela, em que Paulo toca nesse assunto. Então, Paulo, ele não casa e ele vai se dedicar integralmente à religião. Mas Saulo, ele não suporta ouvir falar de Jesus, ouvir falar das críticas que se fazia à lei de Moisés. Porque Jesus, ele disse, e é verdade, ele disse, eu não vim abolir a lei de Moisés, eu vim dar cumprimento a ela e aperfeiçoá-la. Saulo não queria nem saber disso. Então Saulo pediu ao sumo sacerdote que lhe desse cartas para ele ir a Tarso, para ele ir a Damasco, prender todos os cristãos que estivessem divulgando o cristianismo. E aí que ele sai e vai para Damasco, que fica quase a cerca de 300 quilômetros de Jerusalém. Bom, é aí onde vem agora o próximo ponto. Vejam, a parte 3. O encontro extraordinário e insólito dele com Jesus. É aí que vai se verificar a metanoia, que é aquela segunda palavra, e a trajetória renovada, que a gente pode chamar também de a reforma íntima de Paulo. Vejam, meus irmãos, o que é um momento de epifania? Um momento de epifania é um momento de descoberta, é um momento de iluminação. A gente não está entendendo uma coisa, um conceito, e de repente a gente entende. De onde veio essa epifania? De onde veio essa iluminação? Ela pode ter vindo da vida espiritual, pode ser uma intuição, e ela pode vir de uma junção de fatores. O estudo com a observação gera um momento de epifania. Os católicos chamam de epifania quando os reis magos, que não eram reis, eram só magos, eles receberam uma inspiração divina de que o Messias havia nascido. E eles entram em Jerusalém e perguntam, onde é que está o Messias que nasceu? E as pessoas não sabem explicar, né? Herodes, o grupo de Herodes não sabia. Então, Herodes manda chamar os sábios, os anciãos, e ele diz, olha, segundo os profetas, o Messias vai nascer em Belém, na Judéia. Então, os magos se dirigem para lá. E o que é que Herodes diz? Vocês vão e, quando vocês tiverem encontrado o Messias, vocês retornem por aqui e me digam que eu também quero ir adorá-lo. É aí onde entra, meus irmãos, a questão da falsidade humana. Nós devemos pedir muito a Deus, ao mundo espiritual, que nos proteja da falsidade humana. Que nos proteja. Porque, infelizmente, quanto mais espiritualmente uma pessoa é atrasada, mais ela poderá ser falsa. Não quer dizer que todas as pessoas espiritualmente atrasadas sejam falsas. Não, mas toda pessoa falsa é uma pessoa espiritualmente atrasada. E o que, vejam, que os nossos irmãos católicos não conseguem entender. Quando os magos disseram que foram guiados por uma estrela, não tinha como, cientificamente não tem como uma estrela guiar 3 homens, não tem como. Aquilo era um facho de luz que se forma. O mundo espiritual tem força para isso. A gente vai ver aqui. O mundo espiritual tem força para formar um facho de luz. Quando os magos
deixam Herodes, o que acontece? A estrela volta, quer dizer, o facho de luz volta e vai deixá-los exatamente onde está o menino Jesus na manjedoura. Ora, então os católicos chamam isso de um momento de epifania. No caso de Paulo, qual é o momento de epifania, de descoberta, de iluminação, que não é a minha área, mas os psicólogos chamam esse momento de insight, né? Chamam muito de insight. Um momento de insight é um momento de descoberta. Bom, vai ser quando ele vai se encontrar na estrada de Damasco. Então, Saulo está indo para Damasco prender cristãos com muitas cartas assinadas pelo sumo sacerdote, e ele vai com soldados. E já perto do meio-dia, já a alguns quilômetros apenas de Damasco, vai se dar o momento de epifania. Esse momento de epifania é uma coisa, olha, meus irmãos, é uma das passagens mais belas e mais intrigantes e mais espíritas do Novo Testamento. Para um espírita, essa passagem a que eu vou me referir é uma espécie de sessão mediúnica superior. Por quê? Porque quando Saulo ainda não é Paulo, é Saulo, está perto do meio-dia, uma luz ofuscante aparece no céu, ofuscante, uma iluminação fora do comum, que ele, quando olha, o cavalo se espanta e ele cai do cavalo, sem ser a piada do povo. Ele cai, Saulo cai. E aí, quando há o alvoroço, porque os soldados ficaram, Saulo era um homem forte, era baixinho, mas era um homem forte, e Saulo cai, e os soldados, eles ouvem a voz, mas eles não veem ninguém falando. Então, é naquele momento de epifania, em que Jesus aparece naquela iluminação extraordinária, insólita. Por quê? Por que extraordinária? Porque é absolutamente superior. E por que é insólita? Porque é incomum. Como é que um homem vai a cavalo e de repente aparece um facho de luz enorme, bem transparente, e uma voz no facho de luz? É insólito. Como insólito foi a concepção de Jesus. Foi insólita. A concepção de Jesus é uma concepção insólita. Uma moça com 15 anos, Maria tinha aproximadamente 14, 15 anos, quando supõe-se que tenha sido no fim da tarde, porque ela já tinha voltado do trabalho. Então, vamos supor lá pelas 5 da tarde, 5:30, Maria está sozinha em casa, quando de repente aparece um homem dentro de casa, que é o anjo Gabriel, segundo o Evangelho de Lucas. E Maria se assusta, naturalmente. Maria, ela era vidente e audiente. Saulo, é vidente e audiente. O que mais tem na Bíblia são médiuns. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, tem muito médium. E o que é? Onde está o insólito? O anjo Gabriel se apresenta e diz: eu sou Gabriel. Ele não diz que é anjo, ele diz: eu sou Gabriel, estou vindo aqui a mando de Deus dizer que você vai ficar grávida, vai ter um filho e vai dar a ele o nome de Jesus. Aí ela conversa, ela com Maria, ela dialoga, ela interage. E ela diz: mas como é que pode ser feito isso, se eu não conheço o homem? Eu nunca tive uma relação sexual com homem nenhum. Aí ele diz:
Para Deus nada é impossível. O Espírito Santo descerá sobre você e o santo que vai nascer de você. Então, isso é uma coisa insólita, incomum. Não é comum isso. Bom, então, quando aparece aquele facho enorme de luz, uma voz, Saulo ouve e os soldados também ouvem. A voz diz, é uma coisa arrepiante, meus irmãos. Vocês já imaginaram, perto do meio-dia, um fariseu que ia prender cristãos, ele ouve, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo diz, quem és tu, Senhor? Aí ele diz, ó, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vejam, que acontecimento extraordinário. Então é isso que nós chamamos de um momento de epifania. E aí, Saulo pergunta, que queres de mim, Senhor? Que não está em todos os evangelistas, né? Aliás, não é nos evangelhos, é nos Atos Apóstolos. Aí, Cristo não diz a Saulo o que ele quer dele, não. Cristo não tem pressa. Então Cristo diz, levanta-te, porque ele não estava caído? Levanta-te, entra na cidade, que é Damasco, e aí te dirão o que tu deverás fazer. Meus irmãos, é porque, perdoe-me, não estou dizendo com vocês, eu estou dizendo até comigo. Antes de eu ser espírita, eu não lia os evangelhos como eu leio agora. Faz 38 anos só que eu sou espírita, 36, 38, eu não li dessa forma. Os nossos irmãos evangélicos, não estou criticando, não cabe a mim criticar nenhum irmão cristão ou não cristão. Os nossos irmãos evangélicos, eles gostam muito de memorizar e fazer uma interpretação que nem sempre é atualizada. Então, isto é uma coisa fora do comum. Jesus está conversando com um inimigo dele, o perseguidor de cristãos. E o que é que Jesus faz? Jesus vai, entra na cidade de Jerusalém, cego, porque o excesso de luz provoca a cegueira. Foi tanta luz que Saulo ficou cego, mas Jesus e a espiritualidade sabiam, obviamente, o que estavam fazendo. E lá, ele procura Ananias. Ananias, lá nos Atos dos Apóstolos, ele é um ex-judeu, como Saulo vai ser, que já estava pregando o cristianismo em Damasco. Ananias morava na Rua Direita. Ainda hoje, muitas cidades do mundo têm uma rua chamada Rua Direita. O Recife tem a Rua Direita, que fica ali, na Boa Vista, perto da Duque de Caxias, por ali, chama-se Rua Direita, no caminho, se não me engano, para o mercado de São José. Aí, Saulo vai, é recebido por Ananias, e Jesus fala com Ananias. Diz, Ananias, você está encarregado de batizar o nosso irmão Saulo, tirar o que está nos olhos dele para ele voltar a ver. Aí Ananias diz, mas Senhor, este homem é um perseguidor de cristãos. Como é que nós vamos fazer isso? Esse homem vive a aprender cristão. Aí Jesus vai e diz, olha, é como se dissesse, Ananias, eu sei o que estou fazendo. E ele diz, este homem será um instrumento da divulgação da minha doutrina. E ele muito sofrerá por causa disso. E é o que acontece. Aí, meus irmãos, vejam, nós não estamos trazendo isto só porque é bonito. Bonito é, extraordinário é, insólito é. Agora vem aquela pergunta ali. Qual é a importância prática, vivencial e transformadora da história de Paulo para o cristão espírita? Por exemplo, se nós, imagine que os cristãos de qualquer corrente, espírita, evangélico, católico, maronita, católico
ortodoxo, católico, romano, qualquer segmento de católico. Eu lhe pergunto, se nós formos esperar para nos encontrar com Cristo na estrada de Damasco, para Ele aparecer a nós da forma que apareceu a Saulo e nos fazer perguntas para poder nós nos convertermos, então esta encarnação, ela está estragada, ela está perdida. Nós já temos aqui, meus irmãos, nós já temos aqui este livro extraordinário, que seria o primeiro livro que todo espírita deveria ler, o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Então nós já temos. Então, nós não podemos esperar que Jesus nos apareça para poder nós nos convertermos. Não podemos esperar. Não, a gente já tem tudo. Os nossos irmãos, né, eu vez por outra, tenho uns amigos que são evangélicos, tenho três irmãs que são evangélicas, aí mandam para mim, Jesus está voltando. Jesus não precisa voltar, porque Ele nunca nos deixou. Nunca nos deixou. Ele sempre esteve aqui. Ele não diz isso? Onde 2 ou 3 de vocês se reunirem em meu nome, eu estarei com vocês. Então, Ele não precisa voltar. E já imaginaram a Terra hoje com quase 8 bilhões de habitantes, aonde Jesus iria? Fosse voltar, materializar-se de novo? Não precisa isso. Então, esta pergunta, esse trabalho de hoje, essa palestra de hoje, que eu disse a vocês, não fui eu não tive essa ideia. Foi o Centro Centelha de Jesus que me deu esse tema de hoje. Que me deu. Então, vejam, eu vou voltar um pouquinho, porque isso aí vai ser no fim. Aí vejam, nós, aqui, vamos usar uma metáfora. Na estrada de Damasco, morre Saulo de Tarso e nasce Paulo de Tarso. Morre Saulo, o homem velho, e nasce Paulo, o homem novo. Então, aquele perseguidor de cristãos ficou para trás. Nasce agora o maior divulgador do cristianismo. O maior teólogo, o primeiro grande teólogo que o cristianismo produziu. Um homem de uma coragem excepcional. Porque vejam, os discípulos e apóstolos de Jesus conheceram Jesus, conviveram com ele durante 3 anos. Mas Saulo não. Saulo viu aquela luz e aquela voz, e Jesus se apresenta. Então Paulo passa daquele homem preparadíssimo que era para o judaísmo, para um homem preparadíssimo para o cristianismo. Então, 10 minutos. Então, vejam só. Eu queria pegar esses 10 minutos e vejam, o que é que na realidade, quando Paulo, ele tem um trecho, meus irmãos, que eu deixei aqui aberto para ler, que diz assim, vejam, é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai pai e mãe, na página 196. O que é que Allan Kardec escreve? Allan Kardec, ele reinterpreta e ressignifica a palavra amor, estendendo-a ao conceito de caridade. Não pode haver amor sem caridade. Não pode haver. Então, o que é que nós temos aqui? A necessidade da caridade segundo São Paulo. O texto que tem aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Necessidade da caridade segundo São Paulo.
ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, esse trecho todo mundo conhece. Se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante, como o sino. O sino é um bronze sonante. Mas o que é que o sino faz? O sino só faz chamar as pessoas, dizer que a igreja está aberta. E um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando eu tivesse ainda toda a fé possível, até quando, para transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu não seria nada. Houve um escritor francês que dizia que a cortesia é o tronco miúdo da caridade. Às vezes, eu agora ando muito a pé aqui em Casa Amarela, e esta semana eu vinha pela Padre Lemos e ia uma senhora bem idosa com uma bengalinha pela metade. Ela ia atravessando a rua, ela estava atravessando, não tinha aquela passarela pintada, mas eu vi que vinham motos, vinham carros, e havia um guarda da prefeitura do lado de lá. Eu perguntei a ela, eu posso ajudar a senhora? Ela disse, pode. Eu peguei na mão dela, a atravessei, deixei do lado de lá, bem junto do guarda, e coloquei em cima da calçada e voltei. Aquele trabalho talvez talvez fosse um trabalho daquele guarda, mas ele não se movimentou. Então, quando eu peguei aquela senhora e a atravessei com ela e a coloquei em segurança do lado de lá, foi um ato de amor? Foi, mas esse ato de amor também é um ato de caridade. Quando a gente dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um sorrisozinho para as pessoas, agradece alguma coisa. Então, a cortesia, ser cortês, ser educado, é o tronco miúdo da caridade. A caridade, claro, meus irmãos, os nossos irmãos que estão com fome, precisam comer, nós, por isso que existe a campanha do quilo. Quem primeiro recolheu donativos para doar ao povo foram os espíritas. Não havia, se você recuar 50 anos, até 40, ninguém dava cesta básica a ninguém. Ninguém dava cesta básica. Ninguém quer dizer, quem dava eram os espíritas. Os espíritas sempre deram. Desde a campanha do quilo que os espíritas dão cestas básicas. Agora, é caridade? Claro que é. É um ato de amor, sem dúvida. Mas a caridade, segundo o apóstolo Paulo e segundo Jesus, ela é maior, é o sentimento maior. A caridade, a verdadeira caridade, a caridade não só material, mas a caridade não física, não material. Então, dá uma passagem, é caridade, mas visitar uma pessoa doente é uma caridade, orar pelas pessoas é caridade. Então, o nosso Paulo diz isso. Se eu não tivesse caridade, eu não seria nada. E depois, ele diz, de tal forma como São Paulo, diz Allan Kardec, de tal forma compreendeu essa verdade que diz, abre aspas, ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia, eu nada seria só com isso. Então, entre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Então, a nossa transformação agora não é para ir para pregar o Evangelho já está sendo pregado. Aqui está sendo pregado. No mundo inteiro cristão, às vezes as pessoas dizem, eu vou evangelizar. Para muitas pessoas, o que é evangelizar? É distribuir um textozinho de Jesus, ótimo, é bom, distribuir nos sinais de trânsito. Agora, aquilo ali você está divulgando a doutrina de Jesus, não está obrigatoriamente evangelizando.
Quando você vai fazer a campanha do quilo, você está evangelizando. Quando você se... Ouçam agora, meus irmãos. Quando nós nos comportamos como cristãos, nós estamos evangelizando, porque estamos dando exemplo. Paulo era um homem de exemplo. Um homem de exemplo. Então vejam, quando Estevão foi condenado à pena de morte. Jesus, ele aboliu a pena de morte. Um cristão não pode defender a pena de morte. Não pode. Pouco importa a ideologia política dele. Centro, direita, esquerda, mas não pode defender a pena de morte. Porque Jesus aboliu a pena de morte. A pena de morte foi abolida por Jesus de uma maneira prática, quando aquela mulher vem trazida pelos falsos, olha a falsidade humana, os falsos que pegaram aquela mulher em flagrante, provavelmente aquilo foi uma armação, pagaram um homem, pagaram aquela mulher, e na hora em que do ato sexual, trouxeram a mulher e disseram diante de Jesus, esta mulher foi flagrada em adultério. A lei de Moisés manda que nós a apedrejemos. O que é que o Senhor diz? Jesus, todo mundo já sabe, ficou calado. Depois se abaixou, ficou escrevendo na areia. E os fariseus insistiram. Senhor, mestre, olha a falsidade. Mestre, a lei de Moisés manda que nós apedrejemos esta mulher, porque ela foi pega em adultério. Aí Jesus diz, aquela frase que também é muito, muito emocionante. Quem de vocês não tiver nenhum pecado, pega a primeira pedra e atire nela. Como todos tinham pecados, porque todos nós somos pecadores, então ninguém atirou. Ora, Estevão, ele foi apedrejado. Paulo, que era Saulo, viu o apedrejamento de Estevão. Viu. E vejam bem, Saulo, ele conhecia Estevão. E por que Estevão foi condenado? Porque estava divulgando o cristianismo nascente. Pegaram, tiraram o manto de Estevão e colocaram nos pés de Saulo. Saulo, por que colocaram os mantos nos pés de Saulo? Porque ele tinha autoridade para dizer, pode deixar comigo, mas ele não fez isso. Ele deixou que Estevão fosse apedrejado e morresse. E o que foi que Estevão fez? Estevão, ele praticou a caridade. Ele disse, Senhor, recebe o meu espírito e perdoa todas essas pessoas que estão me apedrejando, porque eles não sabem o que estão fazendo. Repetiu o que Jesus disse. Então, se nós não fizermos assim, a reforma íntima não aconteceu, a epifania não aconteceu e a metanoia não aconteceu, que eu acabei esquecendo de explicar o conceito de metanoia. O conceito de metanoia está lá no Evangelho de João. Por quê? Porque João, em outro evangelho também, vejam, quando João Batista batiza Jesus, para João Batista, o batismo não tinha nada a ver com esse batismo de hoje, em que as pessoas emergem, os bebês, no caso da Igreja Católica, emerge-se a cabecinha do bebê na água, ou bota um pinguinho de água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. João Batista dizia que o batismo era uma metanoia. Uma metanoia quer dizer uma transformação, uma mudança, uma renovação. Então, Paulo, ele foi batizado? Foi, quando ele viu Jesus e se modificou. Quando é que nós fomos batizados? Quando descobrimos o cristianismo espírita. Nós fomos batizados aqui. Então, o batismo é uma transformação, é uma metanoia. Alguns padres são muito sinceros. Eles dizem, quando eles batizam os bebês, eles dizem, olhe,
eu estou aqui fazendo um ato simbólico. Cabe aos pais evangelizar esta criança, cristianizar essa criança. E aí, ser caridosos, ser amorosos. Portanto, meus irmãos, vejam, este é o grande sentido. E aí, eu encerro, tem mais umas frasinhas, talvez não dê tempo. Vejam, meus irmãos, Paulo, ele disse isto quando já sabia que ia morrer. Já sabia, ele foi degolado, levado para fora da cidade de Roma, por ordem de Nero. Mas o que é que Paulo diz? Paulo não condena Nero, não deseja mal a ninguém. Paulo diz, eu combati o bom combate, eu não fui falso, eu fui caridoso, eu fui amoroso, eu combati o bom combate, eu terminei a minha corrida na vida material, eu terminei a minha corrida, a minha encarnação, essa encarnação termina aqui, e eu guardei a minha fé. Então vejam, a consciência que esse homem tinha. Então, que nós sejamos também o caminho da transformação. Não precisa ser de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, porque nós não perseguimos cristãos, mas precisamos ser de cristãos menos amorosos, menos caridosos, menos compreensivos, para cristãos mais amorosos, mais compreensivos, mais caridosos. Portanto, que a doce paz do nosso Senhor Jesus possa estar com todos vocês. Meu muito obrigado por terem ficado aqui durante esse momento e até uma outra oportunidade, se Deus permitir.